Eu gostaria que o Ciro permitisse que eu fosse a Fernanda Montenegro dele. O Moro não foi juiz, ele foi mentiroso. Eu não escolhi os ministros da Suprema Corte para serem meus amigos. Eu não estou aqui para trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Presidente, a gente queria começar primeiro agradecer ao senhor pela entrevista, né? Agradecer por ter aceitado receber o UOL nesta quarta-feira, 16 de outubro, e é até importante a data, né? Para essa primeira pergunta que eu vou lhe fazer. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta, ou seja, amanhã, o início do julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que pode vir a beneficiar o senhor, dependendo do resultado. O senhor acredita que esta possa ser a sua última entrevista aqui na Polícia Federal? Flávio, primeiro é muito importante, Sakamoto, primeiro é importante dizer que essa entrevista nossa está marcada bem antes do Toffoli marcar a data do julgamento da segunda instância. Eu queria te dizer que eu não tenho a pretensão de dar entrevista aqui na Polícia Federal. Não é nenhum prazer. Eu, na verdade, gostaria de estar dando entrevista, sabe, na sede do PT, no Instituto, no sindicato, na rua, sei lá onde você trabalha, era muito melhor. Bem, o fato de estar aqui da entrevista, eu espero que a justiça seja feita. Veja, eu não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Isso não é meu processo. Não estou interessado nisso, eu estou interessado na minha inocência. O que eu quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos feitos, mentirosos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público liderado pelo Dallagnol e pelo mentiroso do Moro na sentença, lidere e anule esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. O que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. Eles procuraram um jeito de me tirarem da disputa política ou de tentar destruir o PT, e eu estou aqui. Eu estou aqui e tenho dito sempre, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. E eu quero a minha inocência. É a única coisa que me interessa. É a única coisa. Sabe? Se vai ser segunda, primeira, terceira, quarta, quinta instância, não é problema meu. O que eu quero é a minha inocência. E dizer, Sakamoto, com toda certeza que eu tenho, o Moro não foi juiz, ele foi mentiroso. O Dallagnol não foi procurador, foi mentiroso, e o delegado que fizeram o inquérito foram mentirosos. Então eu quero isso, eu quero, se eu tenho um apartamento, alguém tem que ter uma escritura, alguém tem que ter um recibo, alguém tem que ter no cartório, alguma coisa tem que ter. O que não pode é inventar uma mentira, sabe, para poder me condenar. Presidente, seguindo um pouco a questão da segunda instância, porque entendemos o ponto do senhor, só que vai haver um julgamento, né? Vai haver um julgamento e, querendo ou não, o senhor é hoje o preso no Brasil, que é, digamos, o principal preso que se discute essa questão da questão da segunda instância, o senhor se beneficiando ou não, mas é o que aparece em todas as manchetes dos jornais, é o que aparece nas TVs, discute exatamente o senhor dentro da questão da segunda instância. Da mesma forma que apareceu em todas as manchetes há 5 anos, é só assistir o Jornal Nacional, é só ver a Veja, a Época, Isto É só ver a primeira página do jornal que vai perceber que faz 5 anos que essa gente não faz outra coisa a não ser tentar, sabe, dizer que o Lula é culpado. O julgamento para a questão da segunda instância estava marcado para abril, só que aí ele foi desmarcado, né, remarcado agora em outubro, e na época falou-se que o Supremo Tribunal Federal queria evitar a pressão da opinião pública, que seria julgar um caso que poderia beneficiar o senhor. O senhor se arrepende das indicações que o PT fez ao Supremo? Não, deixa eu te falar uma coisa para você. Vamos só. O Supremo, votando a segunda instância, o Supremo estará apenas cumprindo aquilo que está na Constituição.
o Supremo não estará fazendo favor a ninguém. Se em algum momento uma parte do Supremo entendeu que deveria votar ao contrário, é preciso as pessoas saberem que a tarefa do Supremo é a mais importante de todas, que é cumprir a Constituição. Então, você só ser preso depois do processo, ter transitado e julgado, não é favor de ninguém, é cumprir pura e simplesmente o que está na Constituição. Mas o senhor se arrepende das Não me arrependo de ninguém. Veja, se eu tivesse que escolher todo mundo hoje, com as informações que eu tinha na época que eu escolhi, eu escolheria todo mundo. Até porque, ô Flávio e Sakamoto, eu não escolhi os ministros da Suprema Corte para serem meus amigos. Eu escolhi eles para serem ministros da Suprema Corte, para cumprirem o papel que a Constituição delega à Suprema Corte, que é uma espécie de papel de garante da Constituição. Foi para isso que eles foram indicados. E tem muita gente que eu indiquei que eu nem conhecia. E indiquei e acho que prestaram um bom trabalho. Eles não foram indicados para ser amigo do Lula. Presidente, independente da questão do julgamento no STF, há a questão da sua execução penal, né, da questão da sua progressão de pena. Até sexta-feira, a sua defesa tem que apresentar um posicionamento em relação à questão da ida ao regime semiaberto, né? O que sua defesa vai dizer, o que o senhor vai dizer nesse posicionamento às juízes do caso, a doutora Caroline Lebos? Flávio, eu vou dizer o que eu já disse. Vou dizer o que eu já disse. Eu não estou aqui para trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Veja, quem precisa de progressão é quem foi condenado culpado, já está, confesso que foi culpado, então ele aceita uma progressão da pena. Eu não quero progressão da pena, eu quero a minha inocência. Então, eu quero dizer, Flávio, eu quero dizer para você que mentiram sobre a sentença que deram para mim. Que a sentença contra mim foi um escárnio. Que a invenção do triplex é um escárnio. Aliás, a invenção do triplex é o mesmo jornalista canalha que fez a matéria da Isto É esta semana. É o mesmo. Ou seja, então eu não posso admitir, sabe? Quem roubou já fez a sua delação. Aliás, na Lava Jato o crime compensa. Porque muitos que roubaram fizeram a delação, ficaram com metade do que roubaram, estão vivendo muito bem da vida. Tá? Como eu não roubei, como eu não cometi crime, como eu não cometi nenhum ilícito, eu não quero favor, não quero pena. Eu quero a minha inocência. É a única coisa que eu aceito, é a minha inocência. Vai demorar 50 anos? Vai. A minha bisneta vai um dia ouvir uma sentença de que o bisavô dela era um homem de bem, era honesto e que não devia nada para a justiça. É isso que eu quero. Presidente, mas o que lhe incomoda tanto em relação ao semiaberto é a questão do uso da tornozeleira, por exemplo? Isso lhe incomoda particularmente? Não. Me coloque o princípio da minha condenação. Eu não aceito a condenação. Não posso aceitar a condenação porque eu sei que ela foi baseada numa mentira. Um processo de mentira que envolveu a matéria de jornal, depois envolveu o inquérito policial, depois envolveu a acusação, depois envolveu o Moro, depois envolveu o TRF4. Você acha que eu vou compactuar com isso? Não vou compactuar. Não vou compactuar. Se alguém quer concordar, sabe, de que é culpado, é melhor ficar assim, já falei para meus advogados, não tem meio termo comigo. Sabe? Cometeram a bobagem de me prender, cometeram a bobagem de me acusar, agora vão ter que suportar esse peso aqui dentro. Eles são livres para fazer o que eles quiserem, eles têm poder. O Moro provou que um juiz tem um poder de Deus, inclusive de fazer um conluio com a imprensa, porque o Moro, sabe, surgiu por conta de um acordo, de um artigo chamado Manipulite, que ele escreveu em 2004, sabe, com base na Operação Mão Limpa da Itália, e ele dizia claramente o seguinte: antes dele começar na Lava Jato, ele foi no Estadão, foi na Folha, foi na Globo, foi no SBT, foi na Bandeirante, foi na Record, foi em todas as revistas, dizer o seguinte: olha, eu preciso de vocês para condenar as pessoas. Então não precisava nem julgamento, a imprensa condenava. A imprensa condenava. O que ele não esperava era que eles tivessem nesse país um cidadão com caráter de resistir
a Globo, de resistir às mais de 80 capas de revista contra mim, de resistir a mais de milhares de primeira página de jornais contra mim. O que ele não esperava era isso, porque o Aécio Neves não aguentou uma capa da Veja. Sabe, não aguentou. Pois é o seguinte, eu desafio aqueles que me acusam a provar uma única vez qual foi o crime que eu cometi. Mas, presidente, se o senhor aceitou se entregar naquele momento para a Polícia Federal, como é que o senhor não vai aceitar a progressão do aí é que tem uma coisa importante. Por que eu resolvi vir aqui? Por que eu resolvi cumprir a determinação de vir aqui? Porque se eu, com o nome que eu tinha, tivesse saído do Brasil, tivesse ido para uma embaixada, eu estaria sendo tratado por vocês, sabe, legitimamente como um fugitivo. Né? O fugitivo. Como eu tenho clareza da minha inocência, eu resolvi vir para cá para poder enfrentar os que me acusaram aqui. Então, estou aqui há um ano e meio, sabe? E vou lutar até o último dia da minha vida para provar, sabe, que a quadrilha é quem me condenou. Eles fizeram uma quadrilha. A Lava Jato se transformou numa quadrilha. É só ver o conluio deles agora com o Departamento, com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, inclusive tentando buscar empresários brasileiros para que a justiça americana possa denunciar, como já levaram 14 bilhões da Petrobras. Então, Sakamoto, a única coisa que me resta é utilizar uma profecia da minha mãe. Lula, não baixe a cabeça nunca. Essa mulher nasceu e morreu analfabeta e ela me deu muita dignidade. E eu não abro mão disso. Presidente, o movimento Lula Livre, que se formou após a sua prisão, ele é encarado por uma parte da militância, não só do PT, como uma parte da esquerda como um todo, como um movimento que representa a anistia geral, a anistia restrita, uma pauta que acabou se tornando unificadora. Eu entrevistei, inclusive, a ex-presidente Dilma Rousseff em Porto Alegre, né? E ela chamou a pauta Lula Livre como uma das pautas unificadoras da esquerda, que nela reside todas as outras pautas. Se o senhor sair da cadeia, né, e quando o senhor sair da cadeia, vai haver uma clara desmobilização com relação ao Lula Livre. Isso pesa também na sua resistência com relação ao semiaberto ou não? Sakamoto, deixa eu falar uma coisa para você. Seria o fim da picada alguém imaginar que eu estou preso para mobilizar. Se fosse assim, eu mandava prender todo o PT. Sabe? Não é verdade, veja, eu sou muito grato, mas muito grato às pessoas que estão participando da campanha Lula Livre. Sou muito grato a esse acampamento que está aqui na frente, que eu não sei se já teve em algum momento algum preso que teve a felicidade que eu tenho de ter um grupo de pessoas gritando meu nome todo dia de manhã, todo dia à tarde, todo dia à noite, de domingo, com chuva, com sol, no Natal, no Ano Novo. Eu, quando sair daqui, não sei o que fazer para agradecer essa gente, né? Vou levar todo mundo para morar comigo, vou alugar fazer um bairro novo e levar essa gente, porque é muito carinho. E, obviamente, que eu sou muito grato aos companheiros do partido, aos companheiros do Partido Aliado, do PCdoB, do PSOL, sabe? E da sociedade, do movimento sindical, do movimento Sem Terra. Mas eu preciso sair daqui. E a mobilização não é para libertar o Lula, não. Não é essa mobilização que a pessoa tem que fazer. As pessoas têm que fazer mobilização para libertar o Brasil da asfixia que ele está submetido com o governo Collor, com o governo Bolsonaro e com a venda da soberania brasileira que o ministro da Economia está fazendo. Eu quero sair daqui ontem, quero sair daqui o mês passado. Acontece que eu não posso sair daqui passando a conotação que eu aceito a minha condenação provisória. Sabe? Não aceito. Agora, o que não pode, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta instância, e nem na Bíblia, é o inocente estar preso. Então eu estou dizendo alto e bom som, Sakamoto. Não sei se você acompanhou o meu processo. Tudo que está saindo na Intercept, a gente já dizia, os meus advogados já diziam antes. Tudo já diziam. Agora está aparecendo. A última é o vazamento dessa semana, que o UOL publicou, inclusive,
do Dallagnol prestando serviço às empresas americanas, à Secretaria de Justiça americana, para dar o nome de empresas que os americanos podem processar. Então, como é que eu posso aceitar isso? Então, o Brasil tem que saber, o mundo tem que saber que tem um inocente preso aqui. E se o fator da prisão desse inocente é política, vamos então lutar para restabelecer a verdade. É a única coisa que eu quero. Presidente, o Disseu afirmou em uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que teria feito bem ao senhor ter convivido com outros presos da Lava Jato lá no Complexo Médico de Pinhais, né? Médico penitenciário, né? Que aqui o senhor, essa convivência restrita de pessoas, segundo o Disseu, que só falam o que o senhor quer ouvir, isso teria o prejudicado, que faria bem ao senhor conviver com outros presos. O que o senhor acha disso? Eu não conheço nenhuma experiência do cara ser bem-sucedido conversando com um preso. Eu, sinceramente, eu preciso conversar com quem não esteja preso. Ou seja, eu, sabe, quero conversar com as pessoas que estão livres, fazendo política, quero voltar a viajar ao Brasil, quero voltar a fazer comício, quero voltar a fazer as denúncias das falcatruas que o Bolsonaro está fazendo, quero voltar a fazer o PT, sabe, ter a dimensão que ele merece ter, sabe? Eu sinceramente, não sei se... Eu tô cada um... É que cada um tem um jeito... de isolado, né? Não, é que cada um tem um jeito de viver, sabe? Eu aqui no meu isolamento, eu leio mais do que deveria ler, eu assisto mais coisas do que deveria assistir, eu recebo muito pendrive, eu vejo as coisas que vocês falam, eu vejo as críticas, eu assisto televisão aberta, então, sabe, de Datena a Silvio Santos aqui eu assisto, não tenha preocupação. Além do que, eu vejo os jornais todos que tem, sabe, tanto na internet quanto na TV aberta. Eu vejo todos os jornais. Então, eu trato bem a minha solidão aqui. Uma parte dos antipetistas, né, eles nunca votou, uma parte desses antipetistas nunca votou em seu partido. Contudo, uma outra parte dos antipetistas é composta, inclusive, de ex-eleitores do PT que se sentiram traídos, né, em algum momento. O que o senhor acha que o PT deve fazer para reconquistar as pessoas que foram para o antipetismo? Olha, eu tenho a sorte de ser corintiano. Ou azar? Sorte. Azar. Porque quem é corintiano convive com o anticorintianismo todo dia. Ou seja, as pessoas não torcem para o São Paulo, as pessoas torcem contra o Corinthians, as pessoas não torcem para o Santos, torcem contra o Corinthians. E assim vale para o Flamengo no Rio de Janeiro. Então eu estou acostumado com isso. Veja, o que acontece com o PT? Vamos pegar o histórico do PT, Sakamoto, para a gente poder avaliar corretamente o PT. O PT foi criado em 1980. Em 89, o PT disputou as eleições com grandes feras da política nacional. Era Ulisses Guimarães, era Aureliano Chaves, era Brizola, era Mário Covas, era Afif Domingues e tantos outros que tal. Esse partido, que tinha apenas 9 anos de existência, foi o segundo colocado e foi para o segundo turno. Em 94, juntou todo mundo contra, sabe, para apoiar o Fernando Henrique Cardoso. Quem sobreviveu? O PT. Foi o segundo colocado. Em 98, juntou todo mundo outra vez. Quem sobreviveu? O PT, que foi o segundo colocado. Então, o PT, todas as eleições que disputou, ele, desde que foi criado, ele foi o segundo colocado, ganhou 4 eleições e agora, com a Haddad, ele foi o segundo colocado outra vez. Então, o PT é o maior partido político de esquerda da América Latina e o mais importante partido político existente no Brasil. Bem, o que acontece? Vamos ver o seguinte. Eu, quando saí da presidência da República, em 2010, eu tinha tido na pesquisa, não sei se CNI-Ibope ou CNT-Ibope, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Significa que tinha muita gente que não tinha votado em mim, que estava gostando do meu governo. Eu tive 62% para ser eleito presidente em 2006, significa que eu tive o dobro de votos que eu tinha tido quase que no primeiro turno. Então, quando você tem um país que você tem eleições em 2 turnos, não tem esse negócio do antipetista, do anti,
Você tem as pessoas que votam em outro partido e que não votam no PT, como você tem as pessoas que votam no PT e não votam em outro partido político, a depender do momento, a depender da conjuntura e a depender das circunstâncias. Olha, o PT, sabe, pode votar a governar esse país em 2022. Porque se você tem 1/3 de pessoas que são por outro partido político e que as pessoas taxam de antipetistas, tá? Porque a pessoa não precisa ser antipetista, a pessoa pode ser qualquer outro partido político. E a pessoa pode, no segundo turno, ser convencida a votar no PT. Então, eu não vejo qual é a ideia de tentar criar o conceito de antipetista. Não existe antipetista, anti-PSDBista, anti-PP. Não existe. Eu lembro que quando nós derrotamos o Maluf em 82, aqui em São Paulo, nós achávamos que o Maluf tinha acabado para a política. Nós achávamos que o Maluf nunca mais ia votar. Você se lembra quantas eleições o Maluf foi para o segundo turno em primeiro lugar? O Mário Covas, que era o candidato mais progressista que disputou com ele em 94, 98, o Maluf quase ganha as 2 eleições do Mário Covas no primeiro turno. E nós achávamos que ele estava morto. Então, veja, eu quero te dizer que o antipetismo, muita gente, que as pessoas que hoje dizem não votaria no PT, podem votar. Depende das circunstâncias, depende do programa, depende da candidatura e depende dos adversários. Mas não depende também do PT dialogar e mudar um pouco também o seu discurso para atrair essas pessoas mais facilmente? Gente, quem é que mais conversa do que o PT? Gente, vocês estão lembrados que o meu vice-presidente da República era um dos grandes empresários desse país? Era presidente da Federação, sabe, dos empresários de Minas Gerais? Era vice-presidente da CNI? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que eu montei um governo em que grande parte do ministério não era do PT? O Furlan não era do PT, o Roberto Rodrigues não era do PT, o Márcio Tomás não era do PT, o Celso Amorim não era do PT, o Miguel Jorge não era do PT. Vocês estão lembrados? Sabe que eu montei um partido, um governo muito amplo, com muita gente de fora do PT? É que o senhor colocou, e eu concordo que houve muita articulação e houve muitos diálogos em nome da governabilidade no seu governo e no governo seguinte, mas da mesma forma que o seu vice-presidente foi o finado Zé Alencar, eu ia falar o nome do filho dele, Zé Alencar, o vice-presidente da ex-presidente Dilma é Michel Temer. Ótimo. Então, a questão, na verdade, que se coloca nessa questão, presidente, é se exatamente os diálogos e as articulações e os acordos firmados durante os governos do PT não são vistos como negativos ou reprováveis por parte da população, que acaba, por isso, se afastando do partido. Olha, se uma pessoa descobre que tem uma doença aos 89 anos, você não pode achar que essa pessoa deveria ter morrido no nascimento. Não é assim. O Temer foi vice da Dilma porque o Temer era presidente do partido mais importante no Congresso Nacional. O PMDB era o partido, sabe, não do ponto de vista do voto, mas do ponto de vista da quantidade de pessoas no Congresso, era o PMDB. Sabe? Então a Dilma foi, sabe, com o Temer de vice, porque a Dilma não era conhecida e a Dilma precisava de tempo de televisão. Sabe? Ninguém acusou o Temer de ser o que ele era. Ninguém acusou o Temer de traíra na época. Ninguém. Nenhum jornal que hoje eu critico o Temer dizia na época que ele era traíra. No segundo mandato, a Dilma não precisaria do Temer. Eu tinha um projeto. Como as pessoas pensam que eu mando no PT, eu não mando no PT. Eu tinha um projeto e de vez em quando eu perco. A minha ideia, e eu conversei com o Eduardo Campos em junho de 2011, em Bogotá, no encontro que nós participamos, de que eu achava que ele deveria ser candidato a vice da Dilma em 2014 para ele ser o candidato a presidente em 2018. Eu achava que o Eduardo Campos tinha concordado. Estava eu, ele e a Renata, a esposa dele. Foi uma bela de uma conversa. Tomamos bons uísques e conversamos. Ou seja, depois eu não sei por que houve uma cisão entre ele e a Dilma e não deu certo. Mas a Dilma não precisava mais do PMDB no segundo mandato, porque a Dilma já era muito conhecida. Lamentavelmente, foi mantido a mesma chapa para desgraça do PT e para desgraça da Dilma, tá? E para desgraça do país.
Porque se alguém tivesse qualquer intuição que o Temer ia ser o traíra que foi, não teria aceito ele como vice. O senhor convidaria Marta Suplicy a retornar para o PT? Olha, eu não queria que ela saísse do PT. Não queria. Eu, sinceramente, não gostei que a Marta saiu do PT. Eu tenho uma boa relação com a Marta, uma boa... Até relação, não só política, relação de gratidão. Sabe, durante muito tempo, o PT se reunia na casa do Eduardo Suplicy e a Marta, que não tinha nada conosco, ela era apenas tinha o consultório dela na casa dela, era uma sexóloga famosa, sabe, tinha um programa na Globo, que era o TV Mulher, em que ela falava, e ela suportou o PT durante muito tempo na casa dela, foram muito jantar na casa dela, muito aperitivo na casa dela, muita reunião na casa dela, muita gravação de programa de PT. Então eu tenho gratidão pela Marta. Se um dia ela resolveu sair do PT por divergência com o PT, sabe? E se ela amanhã ela quiser voltar, da mesma forma que ela entrou a primeira vez, da mesma forma que ela saiu, ela pode voltar e conversar com o PT. Sabe, eu não vejo nenhum problema. A Erundina saiu do PT, depois a Erundina voltou para o PT. E depois saiu outra vez, mas veja, o partido político não tem um cadeado na porta. Tem compromisso ideológico. Se a Marta quiser votar, ela tem relação com todo mundo e ainda continua sendo a prefeita mais bem avaliada em pesquisa da opinião pública em São Paulo. Então eu não sei o que a Marta quer. Mas eu, pessoalmente, não confundo a minha relação pessoal com as minhas relações políticas. Se eu tenho divergência política com uma pessoa, isso não implica que eu tenha que romper a minha relação pessoal. Amizade, para mim, é uma coisa sagrada. E eu não abro mão de ter as minhas relações pessoais. Presidente, se estiver apto politicamente, o senhor aceitaria ser candidato a vice-presidente da República em 2022, como Cristina Kirchner, argentina? Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou disposto a não ser candidato a nada na minha vida. Eu já fui presidente da República. Sabe, o problema é que essas perguntas que são bem feitas e que são de boa fé, muitas vezes elas serão interpretadas, sabe, de forma negativa. Sabe? Aí Lula aceita ser vice, Lula aceita, eu aceito ser nada, eu aceito ser cabo eleitoral, a depender das circunstâncias políticas. É muito difícil num país que tem um partido como o PT, você achar que o PT não terá candidato a presidente da República. É muito difícil. Ora, se as circunstâncias políticas, sabe, caminharem para que haja uma aliança no primeiro turno, o que eu acho uma bobagem, porque eu briguei muito para a eleição em 2 turnos, Sakamoto. Briguei muito. Sabe por quê? Porque era a chance, sabe, de você poder se apresentar, de você poder dizer eu existo e se submeter à votação do povo. Ah, se não deu para você, então no segundo turno você escolhe a pessoa adequada e vai para o segundo turno. É para isso que tem segundo turno. Sabe? É para as pessoas terem o direito de colocar a cara. Por exemplo, foi muito importante o Boulos ser candidato. O Boulos é um jovem, ele foi candidato, não teve quase voto, mas não tem problema, colocou a cara dele, já ficou mais conhecido. Se ele for outra eleição, vai ficar mais conhecido. Até ele ganhar pedigree político para receber voto, leva um tempo. Mas se ele não se propor a colocar a sua cara pública, ele nunca vai ser conhecido. Então, por isso que eu acho boa as eleições de 2 turnos. Você sai candidato, o Flávio sai candidato, eu saio candidato, olha, quem for, sabe, na frente, sabe, tem o apoio da gente. Então, uma frente ampla da esquerda mesmo, só no segundo turno. É da frente ampla, ela pode se construir no primeiro turno ou no segundo turno. Sabe? É porque não tem tanta gente ampla assim para você fazer aliança no primeiro turno, meu caro. Os partidos estão aí. Sabe? Não tem. Eu, quando deixei a presidência, eu tinha uma vontade, fui até o Uruguai conversar com o Tabaré, conversar com o Pepe Mujica, para ver o exemplo da frente ampla dele. Ele levou tempo para construir, não é uma coisa simples. Não é? Por que a direita se reúne com facilidade? Porque a direita não tem princípio. Sabe? Os acordos são apenas para eleger o cara. E como todos eles vão votar para ferrar a classe trabalhadora, todos eles vão votar para ajudar os ricos, todos eles querem pagar menos imposto de renda, todos eles querem pagar menos imposto, todos eles querem pagar menos salário. Sabe?
Então fica fácil ele se juntar. Mas um partido que tem programa, que tem princípio, que zela por eles, o partido é mais difícil. Como é que o partido pode convencer o Boulos a não ser candidato? É a chance que ele tem. Como é que o partido pode convencer o Ciro de não ser candidato? É a chance que ele tem. O Flávio Dino é a chance que ele tem. Ora, então que saia todo mundo e que se junte depois. Hein? No primeiro turno, o PT terá candidato em 2022. Veja. Não aceitaria... Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você avaliar a dimensão dos partidos políticos, só o PT tem o direito de ter candidato no primeiro turno, teoricamente. Tá? Isso não significa que vai ter. Mas se você for analisar a pujança do partido, o tamanho do partido, a grandeza do partido, e o histórico do partido, você vai perceber. Em se tratando de campanha eleitoral, o PT será sempre o primeiro escolhido. O PT pode não querer, o PT pode falar, não, dessa vez nós não queremos, eu vou indicar o Sakamoto para ser candidato do PT. A gente sabe que é difícil o PT tomar esse tipo de decisão, né, presidente? É difícil que um time, sabe, não coloque os seus bons jogadores para jogar, senão não ganha título. Mas essa Qual é a explicação que o PT terá para a sua base de indicar um candidato que tenha menos chance do que um candidato do PT? Você acha que o Fernando Haddad saiu fraco da campanha presidencial? Diga o senhor. O Fernando Haddad virou uma personalidade nacional, com todas as falcatruas que houve, com todas as malandragens, com todo o fake news, com tudo. Sabe, o Fernando Haddad teve 45 milhões de votos. É voto pra caramba, bicho. A maioria dos presidentes da República eleitas no mundo não tiveram 45 milhões de votos. Presidente, em relação... Eu acho que o Flávio Dino tem tido uma performance extraordinária. O PT tem 5 governadores de estado, gente. O PT governa a Bahia. O PT governa o Ceará. O PT governa o Piauí. Então, primeiro que é muito cedo para discutir. Sabe? Mas se é cedo para discutir se o PT vai ter candidato, é muito mais cedo ainda para você discutir se o PT vai ter vice. Sabe? Eu acho que tudo se resolve quando você fizer avaliação política, fizer boas pesquisas políticas, e ninguém vai ganhar no grito. Vai ganhar na medida que você faça acordo, você converse direitinho. Sabe? É assim que você faz política. Nem sempre a política do partido está de acordo com a política do governo. Foi assim comigo. Nem sempre o partido concordou com a política que eu fazia. E nós tivemos que educar o partido para ele compreender a diferença entre governar e entre ser partido. Eu, quando sou partido, eu posso querer uma coisa por princípio, mas na minha governança não é possível fazer aquilo. Veja, eu fui eleito presidente da República com 62% dos votos no segundo turno. Mas eu tinha só 91 deputados de 513. Eu tinha só 14 senadores de 81. Então não é possível você governar se você não conversar com outro poder institucional que é o Congresso Nacional. Você conversar com os empresários não é aliança de classe, não. É conversar com quem é brasileiro e que vai incidir. Sabe, se a política vai ser boa ou vai ser ruim. Sabe? Essa é uma bobagem achar que você pode ganhar as eleições e governar só para um lado. Você tem que governar para todos. E eu dizia, eu governo para todos, mas eu tenho uma preferência especial para os mais necessitados. É aquele mais frágil que tem que comer um prato a mais. Então, e o Brasil deu certo. Você sabe o que acontece, Flávio? Eu de vez em quando gostaria que as pessoas, ao julgar o PT, as pessoas conhecessem em profundidade o que o PT fez no Brasil. Porque eu vou te contar uma pequena coisa que você poderia pesquisar, que está na internet. Eu de vez em quando vejo algum cidadão falar o seguinte, mas o Lula teve sorte por causa do boom das commodities. Não é isso? É ouro e venda, não, porque as commodities estavam caras. Ora, se é verdade, por que o Brasil de 1950 a 1980 cresceu em média 7% ao ano e não fez distribuição de renda? Por que o Brasil, no tempo do MET, na década de 70, chegou a crescer 14% ao ano o PIB e não teve distribuição de renda? Ora, o nosso problema não é porque o Brasil exportou commodity.
O nosso problema é porque nós tivemos uma política de inclusão dos mais pobres no orçamento da União. É porque nós tivemos uma política de inclusão do mais pobre na universidade. É porque nós tivemos uma política de inclusão do negro. É porque nós tivemos uma política de inclusão dos chamados marginalizados. Esse país era governado para 35% da população e nós resolvemos dizer que era possível governar esse país para 100% da população. E isso foi feito e eu me orgulho. Você não sabe o orgulho que eu tenho, sabe, de passar para a história com alguns títulos, sabe, de melhor governo, que me deixa muito orgulhoso. Esse país, ele pode voltar a acontecer se tiver presidente que saiba conversar com a alma do seu povo. Se for um presidente que converse para os milicianos, que faça os discursos escrotos que o Bolsonaro faz para atender apenas a sua família, os milicianos, o Brasil não vai dar certo nunca. E esse país tem que fazer opção. A opção deles, com o apoio de toda a imprensa brasileira, é vender todo o patrimônio que foi construído em nome do povo brasileiro. É vender. Quando acabar o patrimônio, vai vender a alma da mãe. Quando acabar a alma da mãe, o país virou uma república de bananas. Presidente, no seu governo foi fechado um acordo com o Vaticano, que incluiu na época a previsão do ensino religioso católico em escolas públicas. No governo Dilma foram feitas concessões a setores da bancada evangélica, como a suspensão do material didático contra a homofobia, que foi chamado pejorativamente de kit gay, e de material de prevenção ao HIV/AIDS e a gravidez de adolescentes. Essas concessões feitas durante os governos do PT não pavimentaram caminho para algumas das ações obscurantistas que a gente vive hoje? Não, veja, primeiro eu defendo hoje publicamente o acordo que o Estado brasileiro fez com o Vaticano. Foi uma proposta construída dentro do Itamaraty, com o apoio da Presidência da República, sabe? E foi uma proposta muito digna da relação de dois Estados. Não me arrependo. Tá? Eu não fiz nenhuma concessão para nenhum pastor e para nenhum bispo. Ou seja, eu sempre tratei o Estado brasileiro com a definição de que é um Estado laico e o Brasil tem que estar aberto para todas as religiões. Para todas as religiões. Eu quero que essa gente, sabe, professe a fé que eles têm, professe a fé que está na Bíblia para as pessoas, é isso. Se eles quiserem transformar as seitas deles em partido político, está errado. Eu acho que o Brasil está caminhando para uma coisa absurda. Eu vi o presidente Bolsonaro dizer: eu quero um ministro da Suprema Corte verdadeiramente evangélico. Veja, você não escolhe o ministro da Suprema Corte por ele ser católico, ser corintiano, ser da Igreja Universal, ser da Igreja Batista, ser da Assembleia de Deus. Não, você não escolhe. Eu nunca perguntei para nenhum que eu indiquei que religião que ele professava, que time que ele torcia. Eu queria saber do currículo dele, consultava as pessoas com base no currículo e indicava. Porque senão, você daqui a pouco está fazendo acontecer no Brasil o ódio religioso que existe em outras partes do mundo. Isso não convém a ninguém. Não convém nem às religiões, nem ao governo, e muito menos ao povo brasileiro. Então, eu, sinceramente, não acho que a Dilma fez concessão para ninguém. É que exatamente esses conteúdos didáticos, a entrada disso para a conscientização da população, conscientização de alunos, né, acabou voltando atrás. Eu quero que você saiba... O chamado, erroneamente chamado kit gay, presidente, no caso do material contra a homofobia, chegou a ficar pronto, estava pronto, não foi distribuído por conta de pressões religiosas. Na verdade, houve uma mentira. Eles trataram de kit gay uma coisa que não tinha nada de kit gay. Deixa eu lhe falar uma coisa. A minha tese para os meus companheiros e para você, se puder aceitar um conselho, é o seguinte: nunca baixe a cabeça diante de uma mentira. Nunca permita que a mentira, a sacanagem do adversário se torne verdadeira. E alguns pastores das igrejas evangélicas transformaram um programa de educação que eu acho que tem que ter. É importante dizer. Eu não sei qual é a tua câmara aqui, tem o seguinte: é importante que tenha educação sexual nas escolas. É importante. É importante que tenha educação cultural nas escolas. É importante que tenha educação política na escola, porque a escola é exatamente o centro de aprendizado do futuro do país que a gente deseja.
Olha, uma coisa que é importante, Sakamoto, é o seguinte. Eu, enquanto presidente da República, sempre dizia o seguinte, olha, aborto não é uma questão a ser discutida pelo presidente da República. É uma coisa a ser discutida pela sociedade e depois da sociedade levada ao Congresso Nacional para ser votada. Por quê? Porque não é uma questão pessoal. Veja, você pessoalmente, você pode ser a favor do aborto. Tá? Eu pessoalmente posso ser contra a favor do aborto. Ou posso ser contra também. Acontece que quando eu estou no governo, não é uma posição pessoal, eu não tenho que tratar a questão do aborto como uma questão pessoal. O aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. E o Estado tem que tratar de todos, tem que dar assistência. Você não pode permitir que uma pobre que fique pegando folhige, sabe, de um fogão de lenha para colocar na vagina para tentar abortar, seja normal. Você não pode permitir que uma pessoa fique tomando chá de caroço de abacate. Você não pode permitir que uma pobre fique perfurando o útero dela com uma agulha de tricô para tentar abortar. E as madames vão para Paris, numa clínica especial, fazer o seu aborto. E depois chega aqui falando contra o aborto. Então o Estado tem que assumir a sua responsabilidade de dar a todos o direito de ser atendido. Não se trata de ser contra ou a favor. Se trata de tratar essa questão como uma questão de saúde pública. É a mesma coisa para a droga. Presidente, o senhor está satisfeito com a política de segurança pública que o senhor aplicou durante a sua gestão? Porque aumentou o homicídio, não só na sua gestão, como na da Dilma também. O presidente não aumenta o homicídio. Aumentou a criminalidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Não está satisfeito com o que o senhor fez nessa Flávio, área? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fizemos na época o que havia consenso na sociedade de ser feita. Não teve nenhum governo que foi mais democrático, que teve mais participação para deliberar as políticas públicas do meu governo. Se naquele momento as instâncias que decidiram equivocadamente, é importante lembrar que é uma tese que eu defendo, sabe, que nunca se gerou uma sociedade com espírito tão otimista quanto no meu governo. Foi o momento que mais gerou emprego. Você tem um bandido famoso no Rio de Janeiro que deu uma entrevista na revista Época, algum tempo atrás, em que ele fala que ele perdeu para o governo Lula. Porque no governo Lula as pessoas não queriam ser traficantes, as pessoas queriam trabalhar no PAC. E nós geramos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Nós geramos uma política de transferência do renda no campo como ninguém. Se você for analisar o que leva essas pessoas a cometer algum delito, você vai perceber que não houve um momento em que se investiu mais. Porque eu não acredito que a polícia resolva o problema, não. Eu acredito que resolve o problema, é por isso que eu falava para o Haddad, você tem que andar com uma carteira profissional na mão e tem que andar com um livro na outra. Porque o que vai resolver o problema da violência no Brasil é, sabe, educação, perspectiva e esperança para a juventude e trabalho. Eu acho que nós tratamos a questão da violência, Flávio, depois que a bala sai do cano. Depois que a bala saiu do cano, depois que a faca entrou, depois que aconteceu a desgraça, você tem que tratar o que originou aquilo. E é aí que eu acho que só a educação, emprego e cultura podem resolver. Eu acho que nós fizemos tudo que foi decidido coletivamente para fazer. Se passado 10 anos teve erros, alguém tem que corrigir. Entre 2011 e 2012, houve protestos de operários da construção civil em algumas das grandes obras do PAC, como no caso do canteiro de Giral, né, que pegou fogo, o pessoal queimou, tivemos problemas em Santo Antônio, tivemos problemas em próprio Belo Monte. E sem contar que houve pelo menos 10 casos de operários mortos em obras dos estádios da Copa, né? Isso não é um sinal de que os protestos, as manifestações, todas as brigas, não é um sinal de que o PT acabou se distanciando das bases e de parte do movimento sindical, perdendo contato com parte da classe trabalhadora? Sakamoto, deixa eu te contar uma coisa. Desse mal, ninguém pode me acusar. Quando nós fomos fazer Santo Antônio e Giral, uma das coisas que se discutiu era a tentativa de evitar que você trouxesse muita gente de fora e criasse canteiros com milhares de pessoas,
sabe, em condições desumanas, fora da família, fora da mulher, dormindo em barracão, por mais confortável que fosse o barracão. E havia a ideia de que poder-se-ia, imagina você escrever, Lula disse poder-se-ia, sabe? Poder-se-ia, sabe? A ideia era que se contratasse as pessoas de Porto Velho, mas não havia tanta gente assim. E quando você coloca 30 mil homens juntos, dormindo num barracão, parando de trabalhar às 5 horas da tarde e ficando, sabe, fazendo o quê? Porque não tem cinema, não tem teatro, não tem namorada, não tem nada. Ou seja, só pode dar bobagem. E você sabe quem foi fazer o acordo com o conflito? Porque tocaram fogo nos barracões. Quem foi fazer os acordos foi o Gilberto Carvalho, que era do governo, e o Feijó, que era vice-presidente da CUT. Então foi o governo tentar encontrar uma solução, e encontraram uma solução para os trabalhadores entenderem e poderia dar trabalho. Eu convivi numa Volkswagen com 40 mil trabalhadores. É muito complicado e você está à mercê de movimentos. Presidente, o senhor afirmou hoje, afirma já reiteradas vezes, que a PF mentiu, Moro mentiu, Dallagnol mentiu. Mas revendo, o senhor nunca parou para pensar que talvez tenha agido... rever essa relação que o senhor estabeleceu com as empreiteiras, as questões relacionadas ao sítio, aquelas obras que foram feitas no sítio pertencente à família Bittar. Não há nada que o senhor veja nos processos que o senhor olhe e diga, eu poderia ter agido de maneira diferente, até mesmo em relação aos esquemas de corrupção na Petrobras, o senhor não poderia ter dado uma atenção enquanto presidente a isso? Ou seja, tudo que está a Lava Jato afirmou no processo é tudo mentira? Não há nada que o senhor, não digo que em relação a crimes, mas assim, e a atitude do senhor que poderia ter sido revistas? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Não está sendo julgado o meu comportamento, porque eu fui o presidente que mais conversei com os empresários, que mais levei empresário para viajar ao Brasil e viajar para fora do Brasil comigo. Em qualquer país que eu ia, eu levava empresário, porque eu tinha prazer de fazer com que as empresas brasileiras virassem empresas multinacionais. Não está sendo julgado o meu comportamento ético, não está sendo julgado se eu me reunia, se eu almoçava ou se eu jantava. Me desmoralizem. Presidente... Então, Flávio, só para dizer para você uma coisa, se quiserem discutir comportamento ético é outra. O Lula deveria jantar na casa de não sei quem. A coisa é tão ridícula, Flávio. Eu vou lhe contar uma história. Tá? Eu tinha uma cachorrinha que morreu agora. Uma Fox Terrier, que esteve comigo na presidência, morreu agora. Uma vez, lá na chácara do Fernando, em Atibaia, essa cachorra foi mordida por uma cobra, uma jararaca. E uma das pessoas que trabalhava comigo na segurança, que era sargento do Exército e era especialista em lidar com cobra, pulou no meio do bambuzal e pegou a cobra e levou a cachorrinha e a cobra numa médica lá, numa veterinária. Você acredita que o Ministério Público e a Polícia Federal, para dizer que o Lula ia na chácara, foram interrogar a médica, perguntar se a cachorrinha tinha ido fazer uma consulta? Você acredita que chegaram a entrar na casa do caseiro e levar a mulher dele, sabe, quase que forçada, para perguntar, isso aqui é do Lula, sabe? E como ela dizia que não, eles não aceitavam. Quer dizer, como é que eu posso ficar quieto diante de tamanha aberração? Se tem uma coisa que eu posso fazer por esse país, é contribuir para que o povo brasileiro nunca perca o respeito pela justiça. Nunca perca a esperança na justiça, porque o dia que o povo não acreditar na política, não acreditar na religião, não acreditar na imprensa, não acreditar na justiça, esse país virará uma torre de Babel e anarquia. Houve eleição de delegados do PT, está havendo questão o PT está em processo eleitoral, né? E aí eu queria que o senhor falasse a respeito exatamente das disputas internas do PT neste momento, né? Como é que o senhor está se posicionando com relação a isso, com quem vai liderar o partido, quem vai ser o... Porque a depender disso vão se decidir quais serão os candidatos, né, do partido no ano que vem, onde o PT vai ter candidato e onde não vai ter.
Sakamoto, não dificulte a vida do PT, não. O PT não tem problema, o PT está exercendo, sabe, a democracia levada às suas últimas consequências. O PT vai escolher seus dirigentes e tem um debate interno e uma votação interna. É isso. Quem vai ganhar as eleições, eu acho que vai ser a Gleice. E vai ter bom para o partido. Sabe? E aí vai se fazer uma composição, que é natural do PT, entre todas as correntes que tiverem uma certa votação, vai se dividir proporcionalmente a montagem da executiva, a montagem do diretório. Isso chama-se democracia. Nenhum outro partido político faz isso. Nenhum outro partido político faz isso. Só o nosso PT faz. Não tem medo que o povo vote publicamente para escolher os seus candidatos. Eu estava querendo falar um pouco sobre o Ciro Gomes. Você não me perguntou nada do Ciro Gomes. O problema é que a quantidade de perguntas é tão grande. Porque ontem ele fez mais uma grosseria. Tá? Eu, sinceramente, gostaria de entender o que está se passando na cabeça do Ciro Gomes. O senhor acha que não fez nada que possa justificar as atitudes do Ciro e as falas do Ciro? Uma das coisas que ele diz publicamente é que eu não deixei o PCdoB se aliar com ele, que não deixou o PCdoB. Você acha que o jogador do São Paulo ia deixar o jogador do Corinthians marcar um gol só para agradar o Corinthians? Uma coisa é futebol, outra coisa não. É que a analogia é mais fácil do povo entender. O PT estava numa disputa e o PT foi construir a sua aliança política. E o PT convenceu os outros partidos a vir junto com o PT. E o Ciro acha que o PT é ruim por causa disso? O Ciro acha que o PT deveria ficar sentado e dizer, vai todo mundo com o Ciro, vai todo mundo com o Ciro? Mas que brincadeira que é essa? Ele que aprenda a entender que democracia é você conviver, sabe, na diversidade com as pessoas. Você tem que conversar com os contrários. Eu não sei qual é o sinal que ele está dando. Eu não sei o que ele está dando, sabe? O Ciro, quando rompeu com o Fernando Henrique Cardoso em 2004, ele fez um discurso progressista e teve durante muito tempo do lado progressista. Mas toda vez que disputa uma eleição, ele procura um partido e entra, procura um partido, não tem um perfil ideológico. Quantos partidos o Ciro já foi? Uns 8, 9, 10, sei lá quantos? Ou seja, ele não gosta de compartilhar, de coletivizar as coisas, aí ele acabou. Não é assim que faz política, o PT não aceita isso. Eu lembro que eu e Eduardo Campos tratamos uma vez de convencer o Ciro a ser filiado em São Paulo em 2010 para ele ser candidato ao governador em São Paulo. Ele concordou com o Eduardo Campos. Ele ia ser um candidato apoiado pelo PT. Quando ele chega em São Paulo, a primeira coisa que ele faz é dar um esporro no PT. E aí o Aloysio Mercadante saiu candidato a governador. Eu estou acompanhando o Ciro. Você sabe que tem algumas pessoas no Brasil que eu gosto de graça, não precisa gostar de mim. O Mário Covas, eu sempre gostei do Mário Covas de graça. Nunca precisou gostar de mim. O Requião é um cara que eu gosto do Requião de graça. Não precisa gostar de mim, eu gosto dele. E o Ciro é um cara que eu gosto dele, mesmo sabendo de posições deles que não são recomendáveis com relação à mulher, com relação aos adversários, com relação ao PT. Então ele tem um ódio do PT, porque em 2002 o PT tinha um candidato ao governador no Ceará chamado Zé Ayrton, que era o nosso companheiro, sabe, deputado federal, que sozinho o PT quase derrota Ciro, Tasso e o Lúcio, o cara que era governador. Sozinho o PT, sabe, derrotou por acho que 2 ou 3%, o PT não ganhou as eleições no Ceará. E ele passou a não gostar do PT, ele passou a ter sempre bronca com o PT. Eu gosto do Ciro, convivi bem com o Ciro, sabe? Acho que ele é uma figura que tem conhecimento intelectual para contribuir com qualquer governo. Agora, o que ele precisa entender é que as outras pessoas que não são tão inteligentes como ele têm a sua inteligência, ele precisa aprender a conviver com isso. Então, esses dias eu assisti um filme chamado A Central do Brasil. Você assistiu? E eu vi a Fernanda Montenegro tentando ajudar aquele menino. E aquele menino era nervoso, rebelde, ele não queria ajuda da Fernanda Montenegro. E eu lembrei do Ciro. E a Fernanda Montenegro, que escrevia a carta com muito cuidado, com muito carinho, conseguiu convencer o menino, levou o menino até a família e depois foi embora. Eu gostaria que o Ciro permitisse que eu fosse a Fernanda Montenegro dele. Sabe? Que eu pudesse contribuir
com o compartilhamento, sabe, da convivência dele com as outras forças políticas. Ele não pode continuar atacando todo mundo. Ele, por exemplo, disse ontem que eu estou aqui, sabe, numa suíte. Ele poderia vir para o meu lugar um pouco. Sabe, ele não pode falar, sabe, as bobagens que ele fala. Quando Deus fez o ser humano que ele fez da cabeça, fez para a gente pensar e ter juízo no que a gente fala. Então ele não pode achar que ele pode ofender todo mundo. Sabe, se ele quiser ter futuro político nesse país, ele terá que tratar as pessoas de outro jeito. Ser mais cordato, ser mais amável, ser mais carinhoso. E ele é uma pessoa do coração bom. Eu já vi o Ciro chorar muitas vezes. Agora eu não sei. Não sei. Presidente, você não acha que a era da conciliação acabou, não? Não tem insistência não tem em conciliação. Não tem. Você sabe que, para mim, Flávio, você vai ter que aprender uma lição na sua vida. Não existe aula de convivência democrática mais extraordinária que o casamento. No casamento você tem que compartilhar. Você faz concessão todo dia. Se você não fizer, você briga. E se você tiver filho, você sabe o que é chegar para jantar, ter 5 filhos na mesa brigando pelo mesmo bife? Se você não souber lidar com isso, tratar com carinho, daí, sabe, você não convive. Então, a democracia é você aprender a conviver com os contrários, mesmo na diversidade. Por que o senhor não aceitou dar entrevista para o Padilha, o cineasta? Eu não sou obrigado a dar entrevista. Ele tem o direito de pedir, eu tenho o direito de negar. Mas por que o senhor negou? Porque eu não acho que eu preciso dar entrevista para ele. Ele poderia ter pedido entrevista para mim antes de fazer o filme que ele fez. Não poderia? Você está falando a sério o mecanismo? Eu não sei, não assisti. Mas ele poderia ter procurado para me conversar. O filho da Mira Leitão, também pelo que eu fui informado pelo Crispirano, pediu para conversar comigo. Por que não conversou comigo antes de acreditar nas mentiras do Padilha ou da mãe? Por que não veio conversar comigo no primeiro filme? Então por que eu tenho que conversar com essa gente? Por que eu tenho que conversar? Eu converso com quem eu quero. Da mesma forma que só vem me entrevistar quem quer, eu tenho pedido para a Globo, manda o Bial vir aqui me entrevistar ao vivo. Adoraria dar uma entrevista para a Globo ao vivo. Para a Globo eu só não quero que ele faça edição. Porque eu já fui enganado há muito tempo. Eu quero ao vivo aqui. Pode sentar o Bial aí. O Bial, o Willy Bonner, que eles quiserem. Bota aí 2 horas de entrevista ao vivo. Então, o Sakamoto, eu estou disposto a fazer qualquer debate, qualquer discussão. Não me recuso a discutir nenhum assunto, nada. A única coisa que eu quero é o seguinte, eu quero que as pessoas... Eu até estranhei, bom, você talvez não fez porque outros já fizeram. Porque a coisa da moda é a seguinte, o PT não vai fazer autocrítica. A tese que eu tenho é que as pessoas que querem que o PT faça autocrítica não têm crítica para fazer o PT, quer que eu mesmo faça. Ora, se eu mesmo fizer crítica ao PT, porra, para que precisa de oposição? Deixa a oposição fazer críticas ao PT. O PT tem que defender as coisas boas que ele fez. É isso que o PT tem que fazer. E o PT tem que se preparar. Tem as eleições municipais. Eu acho que o PT tem que ter candidato em todas as cidades importantes. Se não tem candidato, procure candidato, porque o partido que não tiver candidato, não tiver tempo na televisão, não vai se defender. E o PT tem muito o que falar na televisão para se defender e para dizer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Tá? Até porque nós temos que fazer uma grande campanha pela soberania nacional contra a entrega do patrimônio brasileiro. Eu estou vendo agora a concessão onerosa que nós criamos para proteger o petróleo, agora vai ser leiloada por 106 bilhões de dólares para ser torrado. Então o senhor acha que o PT não deve apoiar o Freixo no Rio, nem a Manuela Dávila em Porto Alegre? O PT pode apoiar quem quiser. O PT pode apoiar quem quiser. Eu só disputo os pênaltis se eu disputar o jogo. Eu só falo no primeiro turno. Não, o que eu acho é que o PT... Veja, um partido como o PT... Sabe, eu acho o Freixo um grande candidato, acho a Manuela uma grande candidata, acho todo mundo um grande candidato. Mas o PT é muito grande. O PT não é um partido, o PT é muito grande. Você vai apoiar um outro, apoie, mas sabendo o seguinte, qual é a participação do PT na campanha? Onde é que o PT pode se defender? Onde é que o PT pode fazer discurso? Como é que o PT pode abrir mão de ter candidatura em São Paulo? Me conta uma história. Na maior
cidade brasileira, onde o PT já governou 3 vezes, onde o PT governou com o Haddad, fez uma boa administração e perdemos no primeiro turno para a escrotidão feita contra o Haddad. Você mora em São Paulo, Sakamoto? Bom, você viu como é que a televisão tratava o Haddad, você viu como é que alguns meios de comunicação tratavam o Haddad, né? Então, eu pensava que as pessoas iam gostar do Haddad, que o Haddad é tudo que eu não sou. Ele é advogado, é economista, é filósofo, é grande, é bonito, sabe? Porra, mesmo assim a imprensa bateu nele pra cacete. Presidente, eu acho que se a gente continuar, ele leva o senhor com cadeira e tudo. Eles podem te prender aqui. Eu agradeço, a gente agradece, o UOL agradece pela entrevista, acho que eu e o Flávio, né, agradecemos bastante pelo tempo que o senhor despendeu com a gente nessa conversa aqui, nessa quarta-feira, 16 de outubro, né, de 2019. Obrigado, presidente. Obrigado. Olha, eu agradeço a vocês dois, Flávio e Sakamoto, e dizer que foi um prazer. Eu até, você sabe que aqui eu aprendi uma coisa, não ficar com objeção ao nome Cela, que eu tinha muita objeção de falar o nome Cela, mas aí eu vi um filme esses dias, Cela é coisa de convento. Sabe? Então eu vi uma freirinha entrando numa cela, eu falei, então vou virar um freio aqui, vou entrar. Tchau, querido. Wow.